No vídeo de hoje, vamos trazer para vocês uma dica de utilidade pública, uma dica muito boa para livrar todos vocês de um problema muito comum na terceira idade, certo? Esta dica vai servir para todas as pessoas em geral que têm este problema. Aqui eu estou trazendo para vocês que cuida de idoso, mas se você não cuida de idoso e tem este problema, pega essa dica que ela é muito útil para você, combinado? Eu sou Ita Maciara e você está no canal Ita Cuidadora. Seja muito bem-vindo. Vamos à nossa dica de fato. Você, que está aí do outro lado, já deve ter tido ou conhece alguém que tem frieira ou micose nos pés. Sabe aquela frieirinha, aquele cortinho entre os dedos do pé? Pois é, ele é muito comum em idosos. Por quê? Porque ele fica muito tempo com o pé coberto, seja com a meia ou enrolado no lençol, porque a maioria dos idosos tem sim mais frio nos pés, né? Eles têm dificuldades a controlar sua temperatura e com isso sente mais frio no pé. A gente, para proteger esse frio, enrola, põe meias, põe sapatos e com isso gera muita umidade no pé, certo? Não só isso, às vezes o fato de na hora do banho a gente não secar da forma devida também gera essa micosezinha, essa frieirazinha no pé. E daí eu vou trazer para vocês algumas dicas que vai prevenir e uma dica que vai ajudar a tratar, certo? A primeira coisa que você vai fazer, a primeira dica que eu vou trazer, não só para os idosos, mas para as pessoas em geral. Você tem que deixar o seu pé respirar. Ponto. Isso é de extrema necessidade para todas as pessoas, certo? De bebê a idoso. Você toma o banho, você precisa secar o pé. Aí você aí do outro lado vai falar, mas Ita, eu seco o meu pé. Seca. Porém, quando você toma banho que você seca com a toalha entre os dedinhos, nem sempre fica tão sequinho e às vezes você seca, mas ainda fica úmido. Você pode perceber que quando você toma banho, se seca e vai vestir uma calça muito apertada, ela dá trabalho para subir nas pernas, não dá? Porque ainda está úmida a pele. Então, a primeira coisa, secou direitinho com as toalhas, não tenta pôr uma meia imediatamente, certo? Mas o melhor do que isso é você fazer o quê? Se você tiver este produtinho aí na sua casa, que é um secador, você vai secar com o secador. Segue com a toalha normalzinho, vista seu idoso, põe ele sentadinho, você pega o secador e você vem entre os dedos do pé e seca. Passa o secador, né, focado na curvinha dos pés, várias vezes, não muito perto, para não queimar o idoso, para não causar desconforto, mas a uma distância de uns 10 centímetros. Dá uma sacudidinhazinha assim e deixa, e faz isso em todos os pés, né? Isso vai ajudar muito a secar bem o pé do idoso. E essa dica, minha gente, não é boa só para os pés. Sabe o cheirinho que sai aqui? Pois é, isso é causado por fungos que se proliferam no meio da umidade. Mais uma vez, você seca com a toalha, mas não fica tão sequinho assim, certo? Então, o que você faz? Tomou o seu banho, lavou bem lavadinho com água e sabão, seca com secador. Não só as axilas ou os dedos do pé, mas lá na região sul também. Isso é uma dica médica, viu? No caso da região sul e das axilas, eu aprendi com um professor que eu tenho de sabororia artesanal, né, Peter Paiva. Foi ele que deu essa dica que ele aprendeu com o médico dele, né? Mas pro pé eu já aprendi com podólogas e com geriatras, certo? Então, pega o secador, deu banho no seu idoso, né? Idoso no geral não tem cheirinho nas axilas, mas é uma boa dica. Não muito próximo, como eu falei, dá uma certa distância. Secou ele com a toalha, vai lá e seca com o secador todas as partezinhas, inclusive os dedinhos, que é do que a gente está falando hoje. Secou bem sequinho? Perfeito. Se ele não tem frieira, já está terminada a parte para evitar. Aí você vai me falar, eita, eu não tenho secador. Muito bem. No caso dos pés, você vai pegar um pedaço de papel higiênico, desse mais maciozinho. Você vai dar uma dobradinha, uma enroladinha, não muito forte para não ficar duro, e você vai encaixar entre os dedinhos, assim, ó.
sabe? Vai assim, ó, dando a volta em cima dos dedinhos. Bem juntinho da pele, assim, dos dedos. Você vai deixar lá por pelo menos 5 minutos. Por quê? Porque o papel higiênico vai absorver a umidade que ficou nos dedos. Isso mesmo que você ouviu. O papel higiênico vai, né, absorver a umidade. Se você tiver o secador é muito mais eficiente e muito mais rápido. Se não tem o secador, usa o papel higiênico entre os dedinhos. Com isso, você vai evitar que corte, que tenha frieira nos dedinhos dos idosos, porque isso é muito ruim e dói. Eu já tive e dói muito, né? Então, se você não é idoso, mas tem problema, já pega essas duas dicas. Se tem secador, seca com secador. Se não tem, deixa o papel higiênico lá em volta dos dedos. E, gente, lembrando que a gente fala de dedo, você seca não só aqui, ó. Você seca aqui atrás também, tá? Eu ia trazer o meu marido, que tem um véu bonitinho, pra mostrar pra vocês na prática, mas eu falei, eu acho que dá pra gente falar disso sem precisar trazer o pezinho do meu marido, que é lindo. Então, já sabe. Tem secador? Seca. Aqui no meio dos dedos e atrás dos dedinhos, né? Cada um tem seu dedinho diferente, mas às vezes é bem fechadinho aqui atrás também. Então, seca bem direitinho. Seca o pé em geral, né? Dá uma passadinha do secador em volta de todo o pé, né? Mas focando sempre na curva dos dedos. Só isso já vai evitar frieiras, ok? A gente usa muito talco focado para frieiras, né, para micose no pé dos idosos. Se você não tem talco, né, talco de bebê vai ajudar a manter sequinho. Se você não tem talco de bebê, amido de milho, maisena, que é o próprio amido de milho, também vai ajudar, tá, gente? Então, assim, mantém sequinho. Se o pé do seu idoso soa ao longo do dia, né, você fez isso na hora do banho, põe lá um talquinho, seja um talquinho próprio para frieira, para micose, ou um talquinho de bebê. Se você não tem bebê em casa, usa maisena, usa amido, vai ajudar muito, ok? Agora, vamos para o caso onde você já tem a frieira, o seu idoso já tem, né, o cortezinho já está machucado e já está incomodando. O que você vai fazer? Você vai, antes do banho, fazer essa receitinha aqui, que foi uma dica de uma podóloga, aqui mesmo do YouTube que me deu. Você vai fazer em partes iguais. Uma colher de sopa de álcool 70, tem que ser o 70, tá bom? Uma colher de sopa de água oxigenada volume 10 e uma colher de sopa de vinagre branco. Né? Meu marido aqui em casa usa só água oxigenada, mas para o seu idoso que é mais sensível, você faz essa misturinha em partes iguais, uma colher de cada. Mistura bem, pega um tufinho de algodão, molha nessa misturinha e coloca na dobrinha, né, entre os dedinhos do seu idoso, onde tem a frieira, né, e aonde não tem, para evitar também. E se você fizer mais quantidade, passe no pé inteiro. Por quê? Porque ele vai ajudar a desinfectar, a tirar sujeiras e a tratar. Isso mesmo que você está ouvindo. Passe também entre as unhas, aqui na curva das unhas do pé. Se aí tiver uma micose na unha, passe lá também. Passe em tudo, focando sempre nas frieiras. Você vai deixar por 20 minutos. Certo? Depois disso, você vai levar para o banho e vai lavar normalmente. Sempre que o pé tiver frieira, tente não esfregar, né? Porque quando você esfrega, você está aumentando a frieira e ainda está causando dor no seu idoso ou em você mesmo. Certo? Lave normalmente, venha com secador e seque. Se já estiver usando um remedinho para frieira, para micose, com o pé bem sequinho, mas bem sequinho mesmo, você passa o remédio, né? Eu não vou deixar nenhuma dica de remédio agora, né? Eu vou deixar na descrição, né, o link de um remédio que eu uso como cuidadora, que alguns pacientes meus já usaram, que faz efeito, tá? Mas é só uma dica. Eu recomendo que você use o que o seu médico passou.
tá? O que o médico do seu pai, da sua mãe, passou para a frieira, tá? Faz isso. A dica aqui é você secar muito bem secadinho, seja com o papel higiênico absorvendo a umidade, seja com secador. Eu sempre falo que o secador é a melhor opção, e daí eu trago uma pequena ressalva. Se vai usar um secador, se tiver em casa ou tiver condições, compre esse pequenininho. Sabe esse secador de viagem? Sabe esse secador de viagem que você usa quando vai viajar? Use ele, porque ele é menos potente e por isso aquece menos. Não é que pode, vai evitar que você queime o pé do seu idoso, porque às vezes na ânsia de ajudar a gente acaba atrapalhando, a gente acaba machucando. Então, se tiver um secador de viagem que é mais suave, use ele. Se não tiver, use o grande que você tem em casa, mas a uma distância um pouco maior, tá bom? 3 minutos de você fazendo isso daqui, ó, entre os dedos, já é suficiente. Secou, espera uns 3 minutinhos para o pé estar em temperatura ambiente, vê se secou bonitinho, evaporou qualquer umidade, aí você vem com o remédio que o médico passou. Se o médico não passou nenhum remédio, tem talcos na perfumaria focados para micose, na farmácia principalmente, você põe o talquinho bonitinho e acabou-se, né? Mas o que eu quero que você entenda é que o pé precisa que tenha ventilação, né? Por mais que esteja frio, em algum momento, deixe esse pé descoberto, nem que seja 10 minutos. Né? Seque muito bem com secador. Se não tem um secador, deixe uns 5 minutinhos o papel higiênico entre os dedos para absorver a umidade. Se já tem frieira, ou se você quer evitar que ele já sequinho, deixe sempre um talquinho próprio para micose, um talquinho de bebê ou maisena entre os dedos. Se já tem uma frieira um pouco mais forte, use o remédio, a pomada que o seu médico passou, que o médico do seu pai, da sua mãe passou, certo? É isso, minha gente. O vídeo de hoje é esta dica de utilidade pública que eu quero trazer para vocês. Façam isso e me contem aqui nos comentários se você já conhecia essa dica, se não conhecia, se você já fez e se funcionou. Combinado? E dentro dessa dica eu trouxe uma mais geral, que é, ó, passa o secador nas axilas depois do banho, que você vai evitar, ó, o mau cheirinho aqui, tá? Porque esse mau cheirinho daqui acontece porque fica úmido e essa umidade é um ambiente favorável, né, para as bactérias do cheirinho, certo? Claro que é mais que isso, tá bom? Outra coisa use o secador para secar lá a região sul, seja frente ou trás, lá da região sul, vocês estão me entendendo, né? Lá também, às vezes, fica um cheirinho forte. Por quê? Porque lá, assim como aqui, ou diferente dos pés, ou igual aos pés, né? É um lugar fechado e que gera muita umidade. Então, depois do banho, use o secador para secar tudo e você vai ver que maus cheiros na região sul, frente ou trás, nas axilas e frieira nos pezinhos, e não só frieira, o mau cheirinho também dos pezinhos vai diminuir e muito. E a longo prazo vai desaparecer. Isso mesmo que você ouviu. Combinado? Me deixem aqui nos comentários de onde você é, se você já conhecia essas dicas, se já usou ou se está usando e o que achou. Combinado? E eu prometo ir lá e responder todos vocês. Agora, se você gostou do conteúdo deste vídeo, dessas dicas de utilidade pública, já deixa aquele joinha aqui pra gente e compartilhe esse vídeo com pessoas que necessitam dessa dica. E se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nada, porque toda semana terá um vídeo aqui para você te trazendo dicas de suma importância para te ajudar com seu ente querido. Combinado? Não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhuma dica aqui nos nossos vídeos. Combinado? Toda semana, hein? Toda semana você vai ter pelo menos um vídeo com dicas que vai te ajudar muito no dia a dia. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.